Oi galera, todo mundo, pela meninas do blog, tudo bem? Estamos aqui para o primeiro vídeo de novembro, aproveitando que minha sobrinha amanhã completa 15 anos, nessa idade tão esperada aí pela meninada. E eu resolvi fazer o manual, assim, ela não vai ter aquela festa tradicional, enfim, mas a gente vai fazer um look aí bacana que dá pra usar em qualquer evento. Ela optou por uma maquiagem não tão menininha, né, também porque com 15 elas já são todas mulheres, né, hoje em dia. A gente vai fazer um olho escuro, uma pele leve, uma boca leve, mas um olho chamativo e o cabelo ainda é uma surpresa. A gente vai ver ainda na continuação do vídeo, beleza? Então vamos lá. Eu já tenho, a pele dela já está semi-pronta, um olho também já está quase pronto, já está pronto praticamente. Eu vou começar o outro e aí a gente vai dar início aí. Na verdade é um pretinho básico, como sempre, mas sempre gera dúvidas. Então é bom a gente fazer sempre... aprender uma maneira nova de fazer olho preto, né, gente? Porque sempre causa dúvidas, aí a mulherada acha que o preto fica parecendo um panda. Então a gente vai eu vou aplicar o primer que eu sempre uso, da NYX, para segurar, porque se tratando de sombras escuras, gruda melhor e dura mais tempo também. E aí eu prefiro eu vou estar usando para... Mas aqui não vai ter muito segredo, eu vou aplicar o primer de sombras, o de sempre, quer dizer, quase sempre, porque geralmente às vezes eu uso da Urban Decay. E aí eu vou aplicar ele em toda a pálpebra, móvel, sem subir muito côncavo, porque assim, a única desvantagem desse fixador é como ele é meio pastoso, ele dificulta um pouco para esfumar. Vou passar aqui um pouquinho também na raiz dos cílios inferiores, porque eu vai vir sombra aqui embaixo também, né? Aí vai cadê o grande resolve chorar, e aí não tem problema. Mas feito isso aqui, eu vou aplicar uma sombra marrom também na pálpebra móvel quase inteira. Vou aplicar essa cor aqui de sombra. Para fazer um fundo, na verdade, para não ficar aquele olho marcado, eu vou aplicar essa sombra marrom em toda a pálpebra móvel e subindo ela também já para o côncavo, porque é ela que vai tirar a marca do preto no côncavo. Ela, como tem um olho pequeno, então eu já meio que vou fazendo um biquinho aqui pra dar a impressão de o olho dela é mais aberto. Então eu vou pegar essa mesma sombra marrom, já vou descer ela aqui pra raiz dos cílios inferiores. Depois eu vou esfumar junto com o preto. Então agora é só para fazer essa função mesmo. Pois bem, feito isso, eu vou ter que pegar um primer já só que líquido. Esse é o da MAC. Vou aplicar por cima dessa sombra, fecha o olho. Eu vou aplicar por cima dessa sombra, pra quê? Pra sombra preta ela fixar bem. Então eu vou aplicar aqui em toda a pálpebra. Vou esperar secar um pouquinho, para não virar uma meleca. E aí sim, eu venho com um pincel também pequeno. Pincel assim, não sei se dá pra ver. Ou minha câmera, se você quiser aproximar um pouco mais a imagem, pode vir, tá? Gente, ela também está em fase de experiência, tá? Então ela ainda não tá tão... ela tá meio perdida ainda. Tá pegando bem daí, câmera? Ah, então tá bom, ela não pode responder, senão eu mato ela depois. Fecha. Aí eu vou vir com a sombra preta, dando uns tapinhas assim, porque se eu esfregar, ela não vai ficar no tom que eu quero. Então eu vou depositando levemente a sombra preta, mas eu vou deixar aqui embaixo, aqui em cima no côncavo, eu ainda deixo o marrom aparecendo, porque é para mim poder esfumar ele depois com uma sombra mais clara. Continuo aqui na pontinha. Deixa eu olhar aqui.
Aí também já pego a sombra preta aqui, já passo aqui um pouquinho também na raiz dos cílios inferiores, também blindando aqui. Agora com o pincel de esfumar, pincel de esfumar, eu levanto a pálpebra dela e já começo, pode puxar, e começo a esfumar esse côncavo, trazendo ele um pouquinho mais para próximo da sobrancelha, mas assim, coisa bem pouca. Aí então eu levanto a pálpebra para poder facilitar, e aqui eu já vou meio que esfumando ele, subindo um pouco ele para a pálpebra fixa. Pra quê? Pra tirar aquela marca que geralmente fica do olho preto. Então já vou dando uma esfumadinha aqui. Pego um pouco do preto, sujo, só sujo o pincel com o preto de baixo e vou. Se necessário, volto na sombra marrom que eu usei primeiramente. Vou depositando aqui, bem na marquinha, bem na curvinha do côncavo. Pego novamente, volto um pouquinho a preta e aí vou aplicando. Aqui no vídeo provavelmente ela ainda deve mostrar meio marcadinha, mas pra mim já não mostra mais tanto. Pego um outro pincel, pode ser até mais gordinho. Vou vir nessa sombra pérola e vou fazer o contorno da sobrancelha, ainda sem misturar com marrom. Só deposito. Olha lá, e agora já ficou uma cor mais acentuada. Trago um pouquinho para o canto externo do olho. Com outro pincel de esfumar, só que limpo, se eu achar um aqui, eu vou agradecer. Espera aí, gente. No final tudo dá certo. Eu acho que o pincel caiu, ele resolveu desmaiar. Eu vou pegar um outro limpo, igual aquele que eu tenho, igual o outro que eu usei, só que limpo. E vou esfumar novamente. Para quê? Para essa sombra clarinha, ela ir meio se difundindo com a sombra escura. Para esse olho, gente, assim, a pele dela está semi-pronta, mas eu não aconselho deixar a pele semi-pronta, por quê? Principalmente por causa do preto, corre o risco de voar pigmento para tudo que é lado. Principalmente se você for usar um preto, eu estou usando compacto. Se você for usar sombra solta, eu aconselho não fazer a pele antes, tá? Porque até mesmo... Voltando, gente, eu tive um pequeno probleminha. A memória da câmera acabou, detalhes, tive que apagar um monte de coisa, mas voltando. Aonde eu parei no esfumado, né? Então a gente vai continuar esfumando. A fim de quê? De não deixar nenhuma marca nesse olho. Por quê? Porque o legal do preto é realmente ter esse degradê que ele vai escurecendo. Para completar, eu vou pegar essa sombrinha aqui, que é também um pérola bem clarinho, e vou aproveitar, vou reforçar aqui essa marcação desse corpo para não ficar nada marcadinho, né, meninas? Porque o importante é estar belíssima, a intimidade do povo. A gente vai continuar a estar esfumando. Tá, agora vamos ver se está tudo certinho. Vou pegar um pouquinho com outro pincel, que eu só vou achar aqui, só um minutinho, não se aflijam. Vou nessa sombra que já está acabando, essa sombra prata. Vou fazer uma pequena marcação aqui, só para dar um... que eu não fiz no outro, mas eu vou fazer também porque deu 5 minutos, a maquiagem tá bonita. Mas eu quero só fazer um pontinho bem coisa de luz aqui. Aqui no canto externo do olho e misturando com o contraste do preto. Uma partidinha para misturar os pigmentos. Ó, vou aproveitar para poder descer aqui, ó, no canto interno do olho, da parte de baixo, só para fazer uma graça.
Eu ia usar cílios postiço, mas eu acho que a make já tá pesadinha por si só. Eu acho que já é um olho bem dramático, já é um olho bem... né, apesar de a gente estar falando de uma debutante. Então aqui eu vou pegar um pouco de um pó bem mais claro e vou dar uma iluminada em algumas regiões do rosto dela. Então vou iluminar assim. Vou dar uma iluminada aqui embaixo. Porque se trata que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer olho preto. Por quê? Se você tiver olheira, tem que disfarçar bem a olheira. Porque já tende a chamar a atenção e deixar mais escura essa região do olho. Então, se você não disfarçar bem as suas olheiras, não vai ficar legal, vai ficar parecendo realmente um pano invertido. E a intenção não é essa, né? Vou iluminar aqui, nariz, queixo. E como se todo o brilho não fosse o suficiente, a gente vai pegar um pó facial que tem micro pontos de luz também, tira bastante o excesso porque ele é bem fininho, olha pra cima. E vamos continuar iluminando esse rosto. Que agora talvez não dê pra ver tanto, olha gente, isso, como ele ilumina. Não vai dar pra ver tanto porque ela tá sem blush. Mas quando jogar o blush aqui, pá! Fica, já dá um... Eu acho que eu já ouvi esse pá em algum lugar, gente. Então assim, eu não me lembro de quem, tá? Mas eu já vi. Mas tudo bem, então vou voltar aqui pro foco. Pra esse make eu vou usar... Alguma coisa tem que ser singela e delicada, né? Então que seja o blush. Então eu vou usar esse aqui, é bem rosinha, da MAC. Que é o Dolly Mix. Ele parece ser bem rosa, mas assim, ele até mas na pele ele fica muito sutil esse pouquinho de blush. Ó, tá vendo? Ele fica muito sutil, ele não fica aquela coisa assim, meu Deus do céu. Ó, tá parecendo um patati patatá. Então ele é bem sutilzinho. Ele é um rosa, mas ele é um rosa bem elegante. Vou só subir um pouquinho mais pra mostrar no rosto. Ó, tá vendo quando eu passo blush, quando eu passo blush, o iluminador que eu passava antes, ele tende a dar uma ressaltada. Voltando para os olhos, eu vou passar um olho um pouco pra cima. Assim, fica assim. Não olha, não fecha o olho e não olha muito pra baixo. Olha, gente, assim, a sobrinha ela tem os cílios enormes, só que é bem curvado para baixo. Eu já passei a camada em no primeiro olho, depois eu vou repetir a camada dele, porque eu já vi que Curvex não adianta muito. Eu já vi que Curvex, somente Curvex não adianta muito. Serve ela fazer um permanente de cílios. Vou passar aqui o cílio de baixo, porque ó, tá vendo? Ela tem cílios de boneca. O de baixo ele até curva com facilidade. Os de cima não. Mas não tem problema. No final a gente dá uma última camada de rímel. E aí fica todo bom. Tudo muito bom. Vou fazer uma boca bem suave, uma boca bem nude. Quer dizer, quase nude, né? Mas um batom bem suave. Porque toda a atenção realmente vai ser os olhos, né? Os olhos vai ser literalmente a menina dos olhos dela. Eu vou passar um pouco por um batom. E eu vou fazer um processo inverso, o que geralmente a gente faz na maquiagem de boca, tá? Geralmente a gente faz um contorno com lápis quando a gente quer dar uma desenhada na boca. E depois vem com batom. No caso dela, eu vou usar um truque diferente desse truque convencional. Eu vou aplicar primeiro o batom, depois eu vou vir com lápis de boca de outro tom, e aí eu vou estar
fazendo toda a aplicação. Esse batom, esse lápis de boca chegou pra mim ontem e eu vou usar, porque nós somos assim, né? Chega as coisas, a gente não se aguenta. Aí eu vou vir com ele, é uma espécie de uma boca sombreada, porque ele é um rosa bem chiclete. Então eu vou fazer ao contrário, porque eu quero que ele sobressaia no batom. Então eu vou fazer ao contrário. Mistura. E como se maquiagem pouca fosse besteira, ao final de tudo isso, se é que ainda é possível, a gente vai aplicar um gloss bem rosinha também, só que assim, ó, no centro dos lábios, na parte de cima. Olha, gente, eu acompanhei que eu não participava do vídeo, vê se pode. Mistura. Tá linda de bonita. Vou dar uma reforçadinha, que já está com sombra. Vou dar uma reforçada na sobrancelha dela. Bem, meninas, por enquanto é isso. A gente vou agora bolar alguma coisa bem bacana, uma opção bem bacana pro cabelo dela. E a gente volta na sequência, beleza? Então, certo.